Canaã, descendente de Cam, inicia sua jornada sob a maldição de Noé. Após o dilúvio, Canaã surge no cenário como um conjunto de nações que praticam a adoração de ídolos de maneiras cruéis, incluindo o sacrifício humano. Ao longo da Bíblia, desde Abraão até Moisés e Josué, até o desfecho da história bíblica, Deus consistentemente tenta afastar os israelitas desse caminho. No entanto, surge um desafio significativo devido à notável beleza das filhas de Canaã. Essa atratividade leva os israelitas a se desviarem, sendo tentados a adorar ídolos em vez de permanecerem no caminho correto. Permaneça conosco se estiver interessado em descobrir quem são os cananeus do começo ao fim. Vamos começar. A ética dos cananeus não diferia muito da imoralidade de seus deuses. Os deuses de Canaã participavam de relações sexuais proibidas, e não é surpreendente que o incesto não fosse considerado imoral entre o povo cananeu. O sacrifício de crianças era permitido nas religiões cananeias como parte de um ato mágico. Os cananeus imitavam os atos sexuais dos deuses do panteão cananeu, realizando encontros sexuais nas colinas e planaltos de Canaã. Isso resultava em Baal mantendo relações com seu parceiro Ad, provocando mais chuva. A idolatria dos cananeus não se resumia apenas à teologia. Era uma cosmovisão que exercia um profundo impacto na sociedade cananeia. Dentro desse contexto, Deus desejava que os israelitas evitassem a associação com os cananeus e se afastassem da obediência a ele. A consorte de El é Ashira, considerada a mãe dos deuses e a deusa da natureza. Seu ritual envolvia a adoração ao mar, às árvores e à natureza, sendo praticado em Tiro e Sidom, dois dos portos mais importantes mencionados na Bíblia. Dois dos portos mais importantes, conforme descritos na Bíblia, são Tiro e Sidom. Gideão, filho de Josué, derrubou o Ezir, transformando-o em uma estátua de madeira. Deus os julgou não apenas por adorarem ídolos, mas também devido às práticas corruptas e influências associadas a essa idolatria. O nome de Gideão tem origem em um significado semelhante, sendo sua raiz Gada, que é semelhante a Felin em hebraico. Ele recebeu esse nome após suas ações no livro dos Juízes, e não antes. Seu segundo nome, Tubal, pode ser traduzido como a bola. Entre os filhos de El e Ashira estão Baal e muitos outros deuses. Baal é considerado o deus da vida, da chuva, dos relâmpagos, do trovão e das tempestades. Dado que a sociedade cananeia dependia em grande parte da agricultura, Baal era o deus central e mais mencionado. A maioria das cidades e regiões tinha sua própria versão de Baal. A adoração a deuses estrangeiros levou Deus a proteger Israel da corrupção moral das nações circunvizinhas. Por isso, Abraão e seu filho Isaque evitaram casar-se com as filhas de Canaã. No caso de Abraão, ele jurou a seu servo Eleazar que não escolheria uma esposa cananeia para Isaque. Ele disse: "Não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus no meio dos quais habito." E coube a Isaque dar instruções a Jacó. Então Isaque convocou Jacó, abençoou-o e, em seguida, orientou-o a não se casar com uma mulher cananeia. No entanto, Judá, o filho de Jacó, contrariou essa orientação e casou-se com uma mulher cananeia, sofrendo mais tarde a perda de sua esposa e 2 filhos mais velhos como consequência. Após o dilúvio, Deus aguardou 430 anos antes de punir os cananeus. A história teve início quando Noé e sua família saíram da arca, sendo a única população no mundo. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, juntamente com suas esposas, foram incumbidos de multiplicar e povoar a terra. Quando Noé despertou do seu vinho e tomou conhecimento do que seu filho mais jovem havia feito, proferiu: "Maldito seja Canaã, será servo dos servos para seus irmãos." Jafé é reconhecido como o pai de as línguas indo-europeias. Influenciaram as populações da Turquia e da Europa ao longo de suas gerações. Sem é reconhecido como o progenitor das línguas semitas, cujos descendentes incluem a Assíria, a Pérsia e as nações árabes. Cão, o filho mais jovem, é o antepassado das nações cananeias e de todas as nações africanas. Este relato marca o início de uma narrativa que aborda divisões, fronteiras e conquistas. Canaã, filho de Cão, é alvo da maldição de Noé devido às ações prejudiciais de Cão. Os descendentes de Canaã são destinados a serem escravos perpétuos dos filhos de Sem e de Jafé. A Bíblia registra os nomes dos netos e a disseminação de seus nomes pelo mundo após a construção da Torre de Babel. A partir de cada um deles,
formou-se uma nação completa. As nações que surgiram em diversas regiões autodenominaram-se em homenagem ao ancestral do qual descendiam. Era comum que, muitas vezes, as nações nomeassem seu país, sua capital e os principais elementos geográficos com base na figura de um líder. Algumas sociedades começaram a adorar divindades estrangeiras, atribuindo apelidos a seus ídolos em homenagem ao líder de sua nação, ou até mesmo considerando-o como uma divindade. Entre os povos de Canaã, o cananeu se destaca como o mais importante e central, a ponto de seu nome ser estendido para designar toda a região. A referência sobre os cananeus ao longo da Bíblia geralmente começa com a palavra cananeu. Isso se deve ao fato de que sempre que a terra das 7 nações é mencionada, destaca-se o cananeu como detentor da maior área e solo mais fértil, abrangendo as fronteiras da terra ao longo da costa e do Rio Jordão. No início do livro de Neemias, é discutido o papel significativo dos cananeus, destacando os benefícios obtidos pelos israelitas em Canaã. Após falar sobre o trabalho estrangeiro e os casamentos mistos, é natural descrever a prosperidade da terra cananeia. As mulheres cananeias eram consideradas as mais belas, tornando-as as primeiras a conduzir os israelitas ao fracasso nos casamentos mistos. Somente em uma passagem na Bíblia o cananeu é mencionado no final da lista, quando os espiões enviados por Moisés retornam e apresentam suas descobertas. A narrativa da entrada na terra de Canaã começa quando Deus instrui Moisés a enviar pessoas para inspecionar a terra que ele está dando para os israelitas. Cada tribo ancestral deveria enviar um líder para essa missão. No entanto, 10 dos 12 espiões se recusaram a ir, incitando o povo a se opor. Eles descreveram a terra como rica em leite e mel, mas habitada por pessoas poderosas, com cidades fortificadas. Mesmo mencionaram a presença de descendentes de Anak. Os amalequitas estavam no sul, os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, e os cananeus na região costeira e ao longo do Rio Jordão. Acusando Moisés e Arão, eles afirmaram que a insistência em permanecer na terra resultaria em derramamento de sangue e exigiram a desistência. Uma outra interpretação sugere que o termo cananeu era um apelido para um comerciante, ideia fundamentada na Bíblia, com vários versículos usando a palavra cananeu no contexto de bens. Inicialmente pode-se supor que apenas os cananeus estavam envolvidos no comércio, e ao longo do tempo, todos os comerciantes passaram a ser chamados por esse nome. Isaías, por exemplo, sitiou a cidade de Tiro com seu exército, destacando a importância e respeito dos mercadores na cidade. O profeta Jeremias também instou as pessoas de Jerusalém a se prepararem para o exílio, comparando-as a uma mulher que vende seus bens sentada no chão. A mensagem era para pegar suas roupas e pertences do chão e se preparar para deixar a terra sob cerco. Esperamos que você tenha adquirido conhecimento hoje. Se assim foi, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Compartilhe conosco o que você sabe deixando um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e entretenimento. Muito obrigado e até a próxima.